Boa tarde, Simone. Boa tarde, Elizabeth. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, professor Adriano. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Vamos só esperar uns minutinhos. Tá certo. Boa tarde, professor Andrew. Boa tarde aos demais. Elizabeth, primeira a entrar, Vinícius, Simone e agora o Tiago, né? Boa tarde. Já temos um representante de cada trabalho, será? Eu estou conferindo, o Tiago também é? Tiago? É isso, eu sou o representante que vou apresentar também o artigo. Ah, tá bom. Você vai apresentar o de Caruaru, né? Isso, Maravilha. Então, sim, somos três artigos. Não, são quatro artigos. A Elizabeth pela capacidades. Eu acho que ainda falta o 1070, professor Andrew, da cocriação à monetização. Vinícius está aí, 11,85, e o Thiago está aí, 21,89. Falta o do 10,70 ainda. Perfeito. Vamos só então já decidindo a ordem certinho das apresentações e dando as instruções para os autores que estão aqui. A ordem, pelo que eu entendi, professor Adriano, você pode me corrigir se eu não tiver visto a ordem certinho, mas foi Elizabeth, Isso, depois foi a Vinícius e Simone. Simone. Isso, Elizabeth, Vinícius e Simone, Simone. Vinícius, tá? Vinícius, Simone, e daí é isso, né? Tá certo. Elizabeth, Vinícius, Simone. Tá, e o Thiago depois, isso? Isso. Tá, deixa eu só anotar aqui. Só explicando, pessoal, como vai ser, né? Já adiantando. Vão ser 10 minutos para a exposição de vocês e depois 10 minutos de discussão. Então, apresenta 10 minutinhos, a gente vai contar. Quando estiver chegando nos últimos 5 minutos, eu vou colocar no chat para não ter que interromper vocês. Daí a gente termina a apresentação de vocês, começa uma discussão sobre o artigo. Trabalho, e depois passa para o próximo e repete. No final, sobrando tempo, a gente abre para perguntas, para uma conversa mais aberta sobre os temas e uma síntese, quem sabe. Adriano, Andrew, só uma pergunta, já tá todo mundo aqui na sala? A gente vai começar pontualmente às 4h30, como é que vai funcionar daí? Professor Andrew, se eu não tiver errado e quiser me corrigir, a gente começa às 16h30 pontualmente, Elizabeth. Sim, sim. E respeitando a ordem que já foi dita. Elisa, se já quiser ir colocando, projetando, porque já deu
4h30. Então, novamente, gente, vamos começando com a ordem, 10 minutinhos de apresentação, 10 minutinhos de discussão. Qualquer coisa, podem colocar no chat, a gente vai conversando, vai abrir para perguntas e colocações. Ok. Vocês estão conseguindo ver alguma coisa? Ainda não, Não. Elizabeth. Tá. Beleza, deixa eu tentar de volta aqui. Só um momentinho. Ok. E agora? Tô conseguindo ver a minha tela? Agora sim. Tá. Então, primeiramente, boa Ela tarde, tá, pessoal. Oi? Só coloca na Elisa, forma de ela tá apresentação. ainda. Isso. Desculpa, não, eu não entendi. A formato de apresentação ali. Coloca Ah, tá. Peraí. Vamos lá. Aí, agora foi. Tudo foi certinho pra vocês também, né? Tá, isso. beleza. Então, primeiramente, boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai apresentar, então, esse trabalho que foi fruto da minha dissertação, na verdade, né? A gente desenvolveu o artigo, eu desenvolvi conjuntamente com a professora Fernanda, com o professor Andrew, e ele é relativo a capacidades relacionais dentro dos ambientes de escritórios de transferência de tecnologia. E isso no contexto dos institutos de ciência e tecnologia. Então, uma introdução breve seria falando um pouco sobre os próprios escritórios de transferência de tecnologia, que na verdade no nosso trabalho, a gente vai inclusive abordar um pouquinho com um pouco mais de aprofundamento mais para frente, que eles funcionam como um intermediário, que eles são um ente estratégico para parcerias de empresas com as próprias ICTs, que eu vou simplificar para ICTs, tá bom, gente? É, então, aí, quando a gente vai falar de parcerias, também é importante a gente falar de uma capacidade dinâmica muito importante aqui, que seria a capacidade relacional. Ela que vai permitir uma criação, uma manutenção de parceria e a sua longevidade a longo prazo. Então, nesse trabalho, a gente utilizou o modelo de Alves, que ela vai contar com 5 dimensões para tentar visualizar esse relacionamento, que seriam quais? Coordenação cultural, conhecimento, tecnológica e coadaptação. Mais para frente a gente vai comentar um pouquinho mais sobre elas. E aqui a gente também vê que há uma lacuna na literatura, principalmente no contexto brasileiro, de como é que essas capacidades elas podem auxiliar em parcerias entre os ICTs e as empresas. Então, falta ainda uma abordagem um pouco mais integrada, porque o que a gente consegue ver ainda é mais relativa a alguns elementos, como licenciamento, como a própria transferência de tecnologia, mas não uma abordagem um pouco mais completa sobre isso. Então, vamos aprofundar agora um pouquinho mais sobre a própria cooperação entre CTs e empresas, né? Que elas basicamente são muito importantes para a produção de conhecimento científico, né? No nosso país. A gente até tem dados que eu acho que constam no trabalho mesmo, que as universidades e os ICTs em geral, eles são responsáveis pela maior parte de pesquisa no nosso país. E você ter essas parcerias é uma forma da gente direcionar a pesquisa para algo um pouco mais concreto para a realidade, né? Então, segundo a própria lei de inovação, aqui as ICTs podem ser definidas como órgãos ou entidades que a missão relativa à pesquisa científica, tecnológica, em nível básico ou aplicado. Então, vendo nesse contexto todo, a gente está vendo ali o intermediário entre a ICT e a empresa, que é o Escritório de Transferência de Tecnologia, o ETIT. Eles vão ser intermediários para proteção de invenção, criação de empresas e a própria transferência de tecnologia. Os principais benefícios que a gente consegue ver na literatura seriam relacionados à transformação de conhecimento em aplicações práticas, para compreender mesmo o que, que o mercado está necessitando no momento, reduzir dependência do recurso público, que a gente sabe que é muito forte ainda, a ter uma competitividade em mercados que estão em constante mudança através dessa pesquisa, acesso às tecnologias que estão surgindo agora, que a gente sabe que no Brasil as ICTs, elas são a ponta da pesquisa toda do país, né? O próprio acesso a profissionais qualificados e soluções inovadoras de maneira geral. Mas a gente também tem alguns desafios nesse processo, que seria o quê?
a divergência ali de quem será a propriedade intelectual, de que se vai ser confidencial ou não, porque vocês sabem que as empresas elas gostam de manter essa confidencialidade como até mesmo para ter uma vantagem competitiva, enquanto os pesquisadores eles querem divulgar isso, principalmente pesquisadores públicos, eles têm essa motivação. A percepção de prazos no mercado é uma, na academia é outra, então tem essas divergências. Então, de forma geral, tem muitos benefícios, mas ainda assim a gente tem uns desafios pela frente. Agora, falando um pouquinho sobre as capacidades relacionais, que, como eu já havia dito antes, elas são. Opa, eu acho que eu passei mais um. Elas são uma espécie de capacidade dinâmica que se manifesta nessa relação de parceria, que cada ator vai contribuir com alguma coisa, seja conhecimento, tecnologia, capital ou qualquer outro recurso. Só que, como a gente vai vendo ao longo da teoria, que quando uma das partes vai priorizar apenas os próprios interesses, isso não vai dar certo. Isso tem uma chance muito grande de dar errado, da parceria não ser bem sucedida, de maneira geral. Então, elas vão se tornar instáveis e elas podem acabar fracassando. Por isso que a gente vai trazer aqui a importância da capacidade relacional para manutenção dessa parceria. E para isso a gente usou especificamente o modelo de Alves, que é um modelo bem abrangente, que tem várias dimensões e que consegue explicar isso através das várias dimensões propriamente ditas. Então, aqui tem um modelinho que a gente está usando como base no nosso trabalho. As dimensões em si, elas são essas bolinhas em caixa alta, coadaptação, coordenação, cultural. E o que seriam as bolinhas menores? Elas seriam componentes dessas dimensões. Então, seriam formas mais fáceis de mensurar o que seria coadaptação. Aqui a gente compreende relações estreitas, avaliações e assim por diante. Então, foi dessa maneira que a gente buscou visualizar as capacidades relacionais entre as ICTs e as empresas. No caso, por meio do ETT, né? Para fazer isso, a gente utilizou o estudo de caso em três ICTs entre CTs que são bem reconhecidos e uma curiosidade também sobre elas, todas elas estão ligadas à atividade de ensino. Aqui nós escolhemos, é, principalmente por meio dos ETTs, a SPIN, né, o ETT que é a SPIN, que é parte da Universidade Federal do Paraná, a Sprint, que é o ITT da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e a AGIF, que é o ETT do Instituto Federal do Paraná. Esses três casos, eles têm parcerias no estado, né, que são bem significativas. O estado também, ele tem essa característica de ser um dos líderes de patentes no nosso país, então isso mostra, que é um estado bem forte nesse quesito. É, as três instituições também têm lógicas distintas, tanto os ETTs quanto os ECTs, que são as universidades e o Instituto Federal, mas elas têm esse compromisso com o ensino que a gente tentou buscar essa base comum, para você ter um critério de comparação mesmo. Foram utilizados dados primários e secundários, um roteiro semi-estruturado que a gente também obteve do estudo de Alves, um estudo um ano anterior, mas também tratando das capacidades relacionais. Fizemos uma análise de conteúdo de Saldanha com as divisões dos componentes, né? E para cada ETT, as capacidades relacionais tiveram as codificações das próprias dimensões mesmo. E também depois teve a subdivisão nos subcódigos, que são os próprios componentes do modelo. Acho que aqui não passou, pera, agora passou. Não, meu Deus, passou tudo. Só um momentinho, gente. Aqui. Tá, um pouquinho, só trazendo um detalhamento da entrevista. A gente conseguiu, então, conversar com dois entrevistados da Sprint, com, com seis entrevistados da SPIN e com três entrevistados da AGIF. A gente teve essa diferença entre amostras porque a gente foi notando na própria estrutura de cada organização que havia uma diferença. Por exemplo, na Sprint,
o chefe de departamento e o gestor, eles conseguiam, a gente conseguiu atingir esse nível, né, de entrevistados, e eles conseguiram nos responder aquilo que a gente estava buscando. Na SPIN é uma estrutura mais, com maiores níveis, né, de hierarquia, então a gente não conseguiu acessar algumas pessoas. A gente começou de baixo e foi indo para uma bola de neve. Na GIF foi um caso semelhante ao da Sprint. Então, a gente conseguiu ali dados muito cruciais para o que a gente está pesquisando com 3 pessoas. Essas 3 pessoas conseguiram responder o que a gente estava buscando. Seguindo adiante, vamos falar um pouquinho dos resultados, já trazendo uma discussão, né? Que a gente encontrou tanto convergências quanto divergências ali na percepção de cada uma das capacidades relacionais. Na dimensão de coordenação, teve um consenso ali das ações formalizadas e da integração e sinergia. Tanto é porque a gente até falou, a gente está vendo aqui organizações públicas, então é algo que necessita muito ter os registros, né? Registro do que cada coisa é feita, dos contratos, tudo precisa ser muito bem documentado. Mas a gente também encontrou divergências com relação aos benefícios gerados. Nem todo mundo observou os mesmos benefícios no estudo. A dimensão cultural, a gente viu uma importância da confiança, das normas de comportamento, mas também uma necessidade de valores, culturas comuns, que para algumas foi vista como um ponto bom e para outras foi vista como algo que era um empecilho. Isso é algo que a gente foi notando ao longo do estudo. Dimensão de conhecimento, bastante convergência e pouca variação entre elas. Não, elas meio que convergiram muito com relação à importância dessa dimensão e dos componentes que ela compõe. A dimensão tecnológica houve consenso de inovação colaborativa, mas diferença ali nos outros componentes, principalmente quando a gente vai falar de nível de maturidade, de nível de tecnologia, TRL, elas Elizabeth, divergiam um pouquinho. já terminou o tempo. Ah, me desculpa. Tá Só, bom? então deixa eu só fazer uma Dá um conclusão bem. fechamento, então, pode ser? Só um fechamento. A gente encontrou bastante divergência e algumas convergências ali. O estudo, de forma geral, ele contribui para a formação de estratégias em meio público, mas também para as próprias ICTs e empresas. E tem algumas limitações, principalmente ligadas ao estudo de caso, que a gente já conhece melhor. Então, é, seria isso. Desculpa ultrapassar um pouco o tempo, viu? Tudo bem, acontece. Bom, gente, então alguns minutinhos então para de conversar sobre esse artigo. Só Ah, eu para nem dar um aviso perguntei. antes da Elizabeth começar a responder, vocês têm recebido os avisos quando eu vou falando 5 minutos, 2 minutos, tá aparecendo para vocês? Perfeito. Tá sim. Então vamos abrir para a conversa. 10 minutinhos. Alguém gostaria de fazer alguma observação? Bom, então começo eu. Elizabeth, parabéns pelo trabalho, pela apresentação. Acho que o fato de já estar aqui já é um grande prêmio. Vou falar alguns pontos que eu anotei. Bom, como pontos fortes, alinhamento, problema, método. Acho que a escolha do estudo de caso com subcodificação por dimensão atende ao objetivo que você tinha de né, abrir essa caixa preta das rotinas relacionais dos escritórios. A contribuição teórica incremental na identificação empírica de habilidade de mediação é um acréscimo plausível ao modelo, também coerente com o papel, né, interorganizacional dos escritórios, e a contextualização do campo com esse mapeamento de benefícios e barreiras das ICTs, né? Acho que esses são pontos interessantes. Eu acho que tem alguns pontos como sugestão, né? Eu acho que deveríamos, e aí eu estou falando, claro, do artigo que foi disponibilizado, clarificar o desenho comparativo, então explicitar critérios de saturação teórica entre os 3 casos e a lógica de replicação literal ou teórica, né? Acho que isso pode fortalecer a validade do seu achado sobre a mediação.
trazer também a evidência rastreável por dimensão, então apresentar trechos das entrevistas para cada componente. Eu acho que isso também aumenta a transparência da inferência. E sobre algumas implicações operacionais, traduzir ações formalizadas e confiança em rotinas, papéis e métricas aplicáveis no dia a dia dos escritórios. Eu acho que tudo isso amplia a sua contribuição gerencial e pode trazer ainda mais robustez ao seu estudo, tá? Como provocação positiva aqui, como uma reflexão, queria que você escorresse um pouquinho mais sobre o que exatamente distingue a habilidade de mediação dos elementos já cobertos por coordenação e comunicação no modelo original. E como é que vocês, ao desenvolver o paper, operacionalizariam rotinas, indicadores e formação de equipe nos escritórios? Então, professora, eu queria primeiro agradecer as contribuições e até indicar os caminhos o que a gente está seguindo certo, o que a gente tem a melhorar. Aqui, professora, a gente visualizou o seguinte, que estava faltando uma peça ali muito importante, que a gente viu que os próprios entrevistados, eles foram falando, né? A gente falou também, comentou também com alguns professores e tudo mais, e a gente viu que precisa muito, tipo, é muito importante a estrutura do ETT, que sem ela, alguns professores que tinham projetos ou algumas empresas que queriam entrar em contato, elas não conseguiriam fazer isso, e muitas vezes não era nem relacionada à falta de capacidades relacionais, mas a uma falta de tradução do que era feito ali. Porque a empresa, ela entendia, por exemplo, as rotinas, o tempo de rotinas de uma forma, a universidade entendia de outra. Então, precisava de uma certa tradução ali no meio. Por isso que a gente falou assim, não, a gente precisa deixar explícito que tudo isso não aconteceria sem o intermediário, que é o ETIT. Ótimo, obrigado, Simone. Obrigada a todos pela participação. Elizabeth, parabéns pelo seu trabalho. Eu trabalhei uma época com sistemas nacionais de inovação. Acho bem um trabalho que contribui bastante para compreender como é que opera essas estruturas, né? Principalmente os desafios de propriedade intelectual. Mas a minha pergunta é mais metodológica mesmo, porque, inclusive, eu estou fazendo um trabalho com um outro aluno de mestrado, e eu queria entender qual foi o procedimento que você adotou para análise de conteúdo. É, exatamente se você também, porque o professor até falou sobre a questão de você explicitar alguns trechos de entrevista e tal, que seria mais uma análise de discurso, mas eu queria entender também como é que você fez para seguir esse procedimento de análise de conteúdo. Obrigada. Obrigada, professora Simone. Então, vou tentar detalhar de uma forma mais simples, né? Porque foi um processo bem de divisão atrás de divisão, mas basicamente a gente seguiu o Saldanha. Tem em uma certa sessão que ele vai falar sobre a codificação e subcodificação, e pro nosso estudo fazia muito sentido, porque a gente pegou um modelo que ele ia se subdividindo. Então, o que que a gente fez? A gente fez as entrevistas já com um. um Esqueci o nome. A gente fez todas as perguntas, todas certinhas, né? E a partir de tudo que a gente conseguiu das entrevistas, a gente foi buscando, seguindo, claro, os conceitos de cada uma dos componentes e das dimensões, a gente foi seguindo, fomos vendo por meio dos trechos ali que encaixava, o que encaixava em mais de de uma categoria, inclusive, e a partir disso a gente foi cruzando o que era dito entre as instituições. Então, foi por meio disso que a gente foi conseguindo fazer a comparação, e colocando elas em caixinhas, por assim dizer.
Vocês chegaram a Na, usar algum software, ia Atlas perguntar TI? exatamente isso, Simone. Isso, É, obrigada. para É codificação, porque, imagina. Para É, é, eu ia codificação, responder vocês essa também. usaram o Atlas é, TI ou Sim, algum Sim, software sim. É, para Não. que fazer a essa codificação? análise de conteúdo, o procedimento desde Bardan vem sendo muito criticado as adaptações que estão sendo feitas. E aí uma das coisas é o critério de codificação e o cruzamento. É isso que eu queria saber, qual foi o software, enfim, Foi se feito houve. através, a gente não descreve no artigo, né, mas a gente coloca o nome genérico, né, o CAD EDAS, lá, né, que é uma sigla enorme, mas foi o Atlas TI, resumo, foi Foi o o Atlas Atlas TI, TI, tá? foi feito, mas vocês percebam que não foi feito de uma lógica mais indutiva, foi uma abdutiva, né, a Dedutivo, gente já tinha um modelo com algumas possibilidades sim. surgindo no caminho, né, a gente teve É, um eu tô, lote, eu tô, não eu tô foi, curiosa até porque eu tô nessa dissertação, a gente está usando dedutivo e indutivo sim, um abdutivo. conjuntamente, porque tem algo que está emergindo das pesquisas e que não que estão indo para além das categorias que já estavam mapeadas na teoria. Então a gente está usando uma via de mão dupla. E aí depois eu gostaria até de ter acesso a essa referência do Saldan, eu vou dar uma olhada, né? Obrigada, viu? Se você puder passar obrigada. depois e colocar ali um chat para a professora Simone poder Sim, ter acesso, tá obrigada. bom? Gente, mais algum comentário ou colocação sobre esse artigo? Então, eu agradeço também a todas as colocações, sugestões. Nós vamos estar trabalhando em cima desse paper para poder torná-lo mais publicável, né? E acredito que já podemos passar para o próximo trabalho. Deixa eu só ver aqui a ordem. Qual que era o próximo? O próximo é o Vinícius e a Simone mesmo, que vão apresentar o Segmentation. Deixa eu ver aqui o título direitinho. Segmentation Strategy for Political Marketing on Social Media, tá certo? É isso mesmo. Perfeito, professor. Vamos E lá. quando que estiverem prontos, podem compartilhar e já controlando aqui. Então, vocês conseguem ver minha tela? Sim, estou vendo sua tela. Perfeito. Só coloca no modo apresentação, Vinícius, por favor. Beleza, então, contando. A palavra. Bom, boa tarde a todos, pessoal. Meu nome é Vinícius de Paulo, e em nome dos meus coautores, professora Simone de Assis e professor Sérgio, eu apresento para vocês este artigo, né? Essa pesquisa, ela parte da premissa de que a ascensão das redes sociais, ela reconfigurou drasticamente a arena política, movendo a comunicação de um modelo de massa unidirecional para um paradigma de muitos para muitos, consolidando o que Manuel Castells, em 1999, definiu como a sociedade em rede. E aí, nesse novo ecossistema, as abordagens tradicionais de segmentação, baseadas em critérios demográficos, mostram-se insuficientes para capturar a complexidade do comportamento do eleitor, exigindo uma abordagem mais dinâmica, fundamentada na ciência de dados e inteligência artificial. Essa é a nossa questão de pesquisa. Esse problema ele é crucial porque, como já apontava a teoria da segmentação por benefícios de Halley, de 1968, os métodos demográficos, eles falham em identificar os fatores causais das afinidades políticas, dentro do contexto do marketing político. Investigamos, portanto, como as técnicas de aprendizado de máquina não supervisionado, especificamente a clusterização, podem oferecer uma solução robusta para revelar esses padrões de comportamento, diretamente dos dados massivos e desestruturados das redes sociais. Para responder essa pergunta, nós definimos o objetivo geral de aprimorar as estratégias de segmentação no marketing político digital, aplicando técnicas de clusterização em dados comportamentais para identificar agrupamentos eleitorais com maior precisão e relevância analítica. E para alcançar isso, nós traçamos 3 objetivos específicos. O primeiro, de identificar e caracterizar os clusters a nível de unidade estratégica, ou seja, os perfis dos 27 governadores brasileiros. Segundo, identificar e caracterizar os agrupamentos a nível de unidade de conteúdo, analisando as publicações individuais. E, por fim, validar esse procedimento metodológico de clusterização como um framework replicável para segmentação de perfis no marketing político. A construção do nosso referencial teórico, ele focou em publicações do período de 2015 a 2014, com quales entre A1 e B2, e partiu do trabalho seminal de Halley, sobre Benefit Segmentation. Articulamos 3 eixos temáticos centrais. Primeiro, as estratégias de segmentação, argumentando que os benefícios buscados pelo eleitor são os verdadeiros fatores causais do comportamento. Segundo, marketing político em redes sociais,
onde foi analisada a transição para a sociedade em rede de castles e o uso de microtargeting. E terceiro, a ciência de dados e aprendizado de máquina, que fornece o arcabouço técnico e científico para aplicar a teoria de segmentação por benefícios em larga escala, algo que métodos tradicionais não conseguem capturar. Esse fluxograma, ele ilustra nosso processo de revisão bibliográfica sistemática. Então, a gente iniciou com uma pesquisa ampla de palavras-chave em bases como Google Acadêmico e Litmaps, o que resultou em 304 obras científicas. Aplicamos um primeiro filtro de relevância temática, selecionando 85 obras que estavam diretamente relacionadas aos nossos 3 eixos teóricos. Destas, descartamos 219 por fuga ao tema, e em seguida aplicamos um filtro de qualidade, descartando 45 trabalhos por critérios de qualificação e baixa quantidade de citações. Esse processo rigoroso nos levou à seleção final de 40 referências bibliográficas que formam um núcleo de fundamentação teórica e metodológica deste estudo. Dentro do nosso referencial, alguns autores são centrais. Halley fundamenta a nossa crítica à segmentação demográfica, propondo focar nos fatores causais do comportamento. Zuboff define o capitalismo de vigilância, essencial para entender como dados comportamentais são extraídos e usados para microtargeting psicográfico, como no caso da Cambridge Analytica. No eixo do marketing político digital, Castells define a sociedade em rede e, junto com Bimber e Davis, demonstra que a internet atua mais como uma câmara de ressonância para reforçar crenças existentes do que para converter opositores. E, finalmente, Mello contextualiza o cenário brasileiro, abordando a instrumentalização da desinformação através de táticas, como o gabinete do ódio e a subsequente resposta regulatória do TSE. No eixo de ciência de dados, nosso arcabouço técnico é definido por Han et al., que conceitua a mineração de dados como um processo de descoberta de conhecimento a partir de dados, ou KDD, Knowledge Database Discovery, em inglês. A inspiração metodológica direta vem de Falqueto, que demonstrou a eficácia da análise de cluster para a segmentação comportamental no varejo. Nosso estudo propõe a transferência desse modelo para o domínio político. E para a execução, nos inspiramos em Liu et al. E seu framework AutoCluster, uma abordagem de AutoML que supera o desafio de validação e aprendizado não supervisionado ao utilizar um ensemble de índices de validação de clusterização, como Silhouette Score, Davis-Bowen Index e Kalinske-Harabas. Nossa metodologia, ela adota uma abordagem quantitativa, justificada pelo uso de técnicas estatísticas e de aprendizado de máquina para mensuração, possui uma natureza aplicada, pois como defende Feilen, focamos em oferecer uma solução concreta e prática para um problema real no campo do marketing político digital. E a orientação metodológica é dedutiva, partindo das teorias de segmentação e comportamento em rede para formular e testar nossa abordagem de clusterização. Os procedimentos metodológicos se iniciaram com a coleta automatizada ou via web scraping, utilizando a plataforma Appify. Extraímos dados públicos dos perfis oficiais dos 27 governadores brasileiros no Instagram, abrangendo as 30 últimas publicações de feed Reels durante junho e julho de 25. A análise foi conduzida com o framework AutoCluster, que automatiza a seleção de algoritmos e a otimização de IP parâmetros, utilizando um ensemble de índices de validação. Como resultado, a primeira clusterização, que opôs volume de interação e eficiência de engajamento, revelou 3 arquétipos diferentes. A vasta maioria dos governadores, 25 ao todo, foi agrupada no cluster 0, que nós nomeamos de o gestor institucional. Perfis com presença digital protocolar e desempenho mediano. Em nítido contraste, a análise isolou 2 outliers. O cluster 2, composto por Tarcísio de Freitas, foi nomeado gigante de audiência, justificado por um volume avassalador de curtidas e comentários. Já o cluster 1, composto por Jorginho Mello, é o fenômeno de engajamento, um perfil focado na eficiência que alcança uma taxa de engajamento de 2,51%, quase 5 vezes superior à média, demonstrando uma conexão muito mais aprofundada com sua base. A segunda análise, a nível de perfil, cruzou a frequência de postagem com percentual de engajamento. Novamente, a maioria foi agrupada no cluster 0, o comunicador onipresente. Esta persona adota uma estratégia de alto volume e presença constante para garantir visibilidade, mesmo que isso resulte em um engajamento apenas mediano. Em oposição, o cluster 1, composto por 2 perfis, foi nomeado o atirador de elite. Este grupo posta com baixa frequência, mas quando faz, alcança um engajamento superior à média, focando em qualidade sobre quantidade. E a análise também isolou um terceiro perfil, o influenciador estratégico, que é Jorginho Mello, que se destaca por conseguir manter alta frequência e simultaneamente um engajamento extraordinário em relação à média. Na terceira análise de perfis, nós focamos exclusivamente no tipo de interação, separando o volume de curtidas do volume de comentários. Essa abordagem nos permitiu diferenciar os perfis de elite.
Um cluster -1 de outliers, que nomeamos o campeão de popularidade, é composto por Tarcísio de Freitas, Marcos Rocha e Ronaldo Caiado. Eles lideram na média de curtidas, indicando um apelo amplo e gerando o que a literatura chama de engajamento fino. Por outro lado, o cluster 1, o catalisador de debates, composto por Romeu Zema e Jorginho Melo, lidera na média de comentários. Isso demonstra uma habilidade de provocar diálogo e gerar engajamento denso. A última análise a nível de perfil investigou a estratégia de rede, analisando seguidores, contas seguidas e volume de publicações. Identificamos 3 posturas distintas. O canal oficial, que é o cluster 0, que segue pouquíssimas contas e usa o perfil de forma unilateral, refletindo a hipótese da normalização, onde o poder offline é replicado online. E em oposição, o construtor de audiência, que é o cluster 1, que tem menos seguidores, mas segue muitas contas e posta com altíssima frequência, numa estratégia agressiva de crescimento que reflete a hipótese da equalização. E, por fim, o político estabelecido, -1, que é o grupo dos outliers. É o maior grupo, representando perfis com audiências consolidadas que operam na lógica da campanha permanente. Passando para a análise a nível de publicações, para análise dos conteúdos, a primeira clusterização nos permitiu isolar o desempenho do conteúdo. A grande maioria, 802 posts, foi classificada como conteúdo de rotina, com desempenho padrão. O mais importante foi que a clusterização conseguiu isolar 2 tipos de hits. O cluster 0, nomeado sucesso de engajamento, agrupou 7 posts com alto desempenho equilibrado e, crucialmente, a maior média de comentários indicando estímulo ao debate. Já o cluster 2, o fenômeno viral, foi um único post com números astronômicos de visualizações e curtidas, mas com menor profundidade de interação, ou seja, proporcionalmente menos comentários que o grupo anterior. Na segunda análise de publicações, focando apenas em curtidas e comentários, refinamos a compreensão dos hits. Novamente, a maioria foi classificada como uma comunicação de rotina. Os posts de sucesso foram divididos em 2 grupos estratégicos. O cluster 1, o sucesso consistente, agrupou 7 posts com alto desempenho, especialmente em comentários e baixa variação interna, sugerindo uma fórmula previsível para gerar debate. Em contraste, o cluster -1, o hit imprevisível, agrupou 10 posts que também tiveram alto desempenho, liderando em curtidas, mas apresentaram grande variação interna, indicando um sucesso mais volátil e difícil de replicar. E assim chegamos às conclusões. Nosso estudo demonstrou que a análise de cluster é uma solução metodológica robusta que potencializa a segmentação no marketing político, superando a obsolescência dos métodos puramente demográficos e inadequados para a sociedade em rede. A pesquisa validou a técnica de clusterização ao conseguir substituir categorias pré-definidas por arquétipos comportamentais, empiricamente validados a partir do comportamento online, revelando segmentos que antes eram invisíveis. Ao integrar ciência de dados à comunicação, oferecemos um framework prático e replicável para a otimização de recursos. Esses achados fornecem subsídios para decisões mais eficazes, éticas e orientadas por evidências, fortalecendo a inteligência estratégica na esfera pública digital. E, por fim, reconhecemos algumas limitações do estudo, que se restringiu apenas à plataforma Instagram e a métricas quantitativas, como pesquisas futuras, sugerimos a expansão dessa metodologia para outras redes sociais e, o mais importante, a incorporação de processamento de linguagem natural, o PLN, ou NLP em inglês. A utilização do PLN nos permitiria avançar para além dos números, realizando análise de sentimento, modelagem de tópicos e detecção de comportamento inautêntico. Isso alcançaria uma compreensão mais completa, qualitativa e estratégica dos benefícios que o eleitor digital realmente recebe, alinhando-se plenamente à teoria de Halley. E essas são Perfeito. algumas das... Deu Perfeito. tempo, E tá? essas são algumas das principais referências bibliográficas utilizadas. Parabéns pelo trabalho. Novamente, gente, vamos abrir para conversar e discutir. Trabalho bem interessante. Até perdi o tempo que eu estava vendo ali os clusters, eu fiquei, nossa, e quando eu vi, tinha passado. Nossa, gostei bastante do trabalho. Parabéns. Legal. Que bom. Fico feliz. Obrigada. Comentários? Tiago, Luiz, Elizabeth? Eu tenho um comentário, mas assim, na verdade é mais uma pergunta para depois evoluir para o comentário. Vinícius, quando vocês foram fazer esse trabalho, vocês sabem se essa análise que vocês fizeram, ela, por exemplo, já tinha sido feita por outro país? Se algo similar já tinha sido feito nesse nível? Então, a gente, na verdade, esse framework ele já foi aplicado em várias outras pesquisas, mas não pesquisas de rede social em si. A clusterização ela é muito aplicada para segmentação de clientes, né? Então, ela é aplicada muito utilizando um índice de Kotler, né? Que é o de essência, frequência e valor monetário.
E aí existem muitos artigos que utilizam não só o autocluster, mas outros frameworks de clusterização também, mas principalmente nesse intuito de segmentar clientes, né? Não usuários de rede social. Entendo. Essa colocação, inclusive, Elizabeth, é uma das coisas que a gente teve dificuldade de achar alguns referenciais teóricos aplicados para essa lógica, né? Que a gente tem nos Estados Unidos, por exemplo, quando teve o caso da Cambridge Analytica, não tem o trabalho específico aplicado para isso, mas sim o uso de um modelo, que é o que, na realidade, a gente está. Isso é fruto de um projeto integrador que a gente está fazendo com o Vinícius, que é da ciência de dados, junto com uma outra pessoa, um outro aluno que é do mestrado de gestão estratégica. Porque a gente quer investigar exatamente a questão de estratégias de manipulação de marketing dentro das redes sociais para marketing político, que é essa questão. Então, isso é só uma primeira parte dessa pesquisa. A gente ainda quer ir atrás, exatamente, análise de sentimento, análise de conteúdo por PLN, para identificar como, aí sim, a partir do modelo que já foi aplicado na Europa e nos Estados Unidos, para fazer esse tipo de manipulação de marketing político, que a gente pudesse aí sim entender como que isso está operando nas redes sociais. Porque uma das coisas que a teoria aponta, Chomsky, por exemplo, é que uma maneira de você distrair é quando você tem alto engajamento e muita publicação e tira as pessoas do foco da discussão, por exemplo, de um ponto político importante que está sendo debatido dentro da Câmara dos Deputados e que vai mexer, por exemplo, de repente, um projeto que vai ser votado e que ninguém fica discutindo aquilo porque as redes sociais estão pulverizando em outros assuntos. Então, a ideia é chegar nesse lugar depois, mas ainda tem ainda algumas Bastante pesquisas chão. ainda, muito chão ainda para a gente avançar, mas é nesse sentido. Então, tenho alguma coisa já realizada, não em redes sociais em si, mas tem sim grupos estratégicos que já aplicaram e fazem uso disso para dentro de marketing político. É que um comentário, na verdade, é que eu achei bem diferente. Eu falei, nossa, eu nunca tinha visto algo assim, eu achei bem legal. Inclusive, fica como uma sugestão, eu sei que isso demandaria mais trabalho e tal, mas eu acho que seria Não tem igualmente que ser. que isso seria igualmente muito legal, é que assim, ao longo do texto eu vejo que vocês vão comparando a questão do Brasil com os Estados Unidos. Então, para um trabalho assim mais para o futuro, eu acho que seria legal vocês tentarem fazer uma comparação de como é Sim. que são esses arquétipos no Brasil e, por exemplo, como é que são nos Estados Unidos. Eu acho que seria muito legal. O estudo já está bem legal, mas eu acho que ficaria mais legal ainda. Não, boa sugestão, inclusive ela será acatada, vai aumentando digamos Realmente, é uma assim, o boa sugestão roteiro mesmo. metodológico que a gente está seguindo, enfim, mas Dizem que muito existe uma obrigada, sazonalidade Elizabeth. muito grande, né, entre Estados Unidos e Brasil, né, que o que acontece lá tende a acontecer aqui também, né? Talvez a gente consiga encontrar alguma coisa nesse sentido. Muito bom, obrigada. Imagina, obrigada a você. Obrigado. Só mais algumas colocações. Já temos alguns minutinhos para conversar sobre o texto. Eu, na verdade, queria elogiar. É, Parabéns, Vinícius, parabéns, professora Simone. Trabalho do ponto de vista do rigor e da estrutura muito bem montado, né? É um problema muito atual e relevante, então esse é um recorte extremamente importante e significativo, né? A gente pode, inclusive, dizer que está sim ligado ao estado da arte, é, tanto da ciência de dados quanto da comunicação política, enfim. Então, acho que isso é muito bacana, muito bom mesmo. Metodologia
bem montada, transparente. O artigo, de fato, explicou ali como coletou os dados e quais variáveis usou, etc. E tem uma conexão também relevante com a literatura. Então, parabéns. Tem um professor, colega meu, na SPM, ele atualmente ele é pós-doutor, ele faz pós-doutorado e chama André Carvalho, inclusive, Vinícius. O Ó, sobrenome dele é igual ao seu. E ele está estudando a disseminação do discurso do ódio, de ódio, ah, na internet, e tanto o mestrado quanto o doutorado dele, ele estudou a comunicação e disseminação em redes. Então, eu particularmente acredito que se você conseguir bater um papo com ele, eu tenho certeza enfim, boas ideias podem surgir. Ele está usando de alta tecnologia para pesquisar e está conseguindo realmente assim, resultados impressionantes. A gente teve uma oportunidade num grupo de estudos de ver o status atual da pesquisa dele e é impressionante. Claro, que ele tem como objetivo, né, a diminuição dessa velocidade e assim por diante, mas que é outro trabalho, que é outro foco. Mas o conceito do estudo tem uma similaridade aqui. Conforme vocês foram sim, apresentando, eu entendi, gostei muito, e acho que se vocês conseguirem aí, né, pelo menos um contato, eu tenho claro que eu tenho o contato posso passar para vocês, e tenho por certeza que favor, ele professor. Adoraria, estará professor. aberto para É, passar para vocês. Muito bom. obrigada, professor Parabéns. Adriano, Muito obrigado, professor. e gostaríamos muito, sim, porque a ideia é exatamente melhorar essa reflexão sobre essas questões que são, eu acho que um ponto central hoje em dia, né, dentro da sociedade. Muito obrigada. Realmente, esse trabalho ele faz muito match não só com o artigo, mas também com o meu TCC, né? Que É, eu estou também. fazendo uma análise de sentimentos nos comentários. Então, a ideia é fazer uma clusterização semântica entre comentários. E parte da modelagem híbrida que eu estou fazendo é É o análise de ódio, sentimentos. É o é ódio. o Então, a ódio. gente consegue detectar tópicos latentes, ou seja, grupos de comentários semanticamente parecidos, que convergem semanticamente e que são todos negativos, por exemplo, que eu acho que faria um match muito grande com essa pesquisa. Sensacional. Obrigada, professor Adriano, e vamos aguardar, sim, o contato, tá? Perfeito. Bom, pessoal, vamos talvez então para o próximo trabalho, certo? Agora é o trabalho, estratégias de comunicação e relacionamento de pequenos negócios. A marca Miss Linda. Tiago, Vamos lá, deixa eu ver se vai compartilhar aqui. Dificilmente eu uso o Tom. pode tranquilo. Deixa Vai eu. tranquilo aí, quando compartilhar, daí eu dou o play aqui. Pode ir é, pegando. Peraí, acho que agora tinha travado, acho Travadinha que aqui. agora vai voltar. Deu uma travadinha aí, acho que já. É, pronto, acho que agora foi. Isso, só colocar o modo apresentação. É, todo Assim, mundo tá vendo? pode começar, Tiago. Pronto, perfeito. Pessoal, mais uma vez, boa tarde a todos. Eu sou mestrando aqui do Programa de Pós-Graduação em Gestão, Inovação e Consumo, aqui de Caruaru, da UFPE, e o artigo que elaborei junto com meus colegas foi Estratégias de Comunicação e Relacionamento em Pequenos Negócios, um estudo de caso da marca Miss Linda no APL de confecção aqui de Caruaru. Bom, trazendo um pouquinho como introdução para vocês,
O estudo, a gente meio que parte da premissa que a comunicação, ela meio que deixa de ser e de tratar apenas de divulgação. Então, ela foca como um princípio estratégico que vai querer construir valor, engajamento, ao mesmo tempo vai tornar mais importante a participação dos pequenos negócios e a proximidade com seus clientes, e a gente também observa uma imbricação entre a identidade do empreendedor, e da marca. Então, a gente nota essa junção como se fosse apenas um elemento. Então, o gestor, ele, tem um papel público e também midiático na construção dessa comunicação. E a gente também traz um pouquinho das teorias de persuasão, e que a gente pôde observar durante o desenvolvimento do artigo, desse tom mais coloquial, do storytelling, das respostas que influenciam a percepção e o engajamento do público. E o nosso objetivo de pesquisa foi justamente analisar como a Miss Linda ela estrutura suas estratégias de comunicação de relacionamento com os consumidores com base no princípio do marketing e do marketing de relacionamento e na teoria da persuasão. Então, a gente visou compreender o impacto dessas práticas na construção da identidade da marca e também no engajamento do público e na fidelização de clientes. Deixa eu passar aqui. Bom, e já abordando um pouquinho sobre o referencial teórico, a gente articulou os três principais pilares, que foi o modelo de persuasão de Yale, onde, de certa forma, a gente mostrou como a credibilidade da fonte influencia a aceitação da mensagem por parte do receptor. A gente também trabalhou principalmente a teoria da elaboração da probabilidade, que uma, é uma teoria que ela aborda dois principais caminhos, onde a comunicação ela se dá basicamente por dados recebidos e outra por uma persuasão mais emocional. E a gente atuou também com os princípios de Cialdini, onde a gente trouxe no artigo esses quatro principais pilares, que foram a reciprocidade da mensagem, a prova social, a autoridade e a escassez. Os procedimentos metodológicos. Então, a gente dividiu o nosso artigo, a gente fez um estudo de caso, ao mesmo tempo a gente se validou de uma entrevista semi-estruturada e também a gente fez uma análise etnográfica eh, diante das redes sociais da empresa. Então, a gente dividiu os blocos entre o perfil da entrevistada, as estratégias de comunicação e a percepção da própria marca e relacionamento com os consumidores. Bom, os resultados que a gente adquiriu durante o desenvolvimento do artigo então, dividindo eles por blocos, o primeiro bloco a gente focou no perfil da entrevistada e a sua relação com a marca. Então, a gente traz a história da entrevistada, o nome dela é Edna, que é a empreendedora da marca, e a gente notou o quanto a história da Miss Linda, da marca, ela se confunde com a trajetória pessoal da empresária. Então, ela narra, como se deu a criação da marca, o quanto ela foi influenciada por outros atores nesse processo, e a gente traz alguns trechos da entrevista semi-estruturada. No primeiro bloco, ela menciona: Eu nunca sonhei em empreender, mas naquele dia, aí surgiu a Miss Linda. No bloco 2 a gente foca um pouquinho em entender como se dá as estratégias de comunicação. Então, a gente observou que, mesmo ela não seguindo um roteiro rígido de postagem, ela tende a adotar, né, na sua comunicação uma linguagem mais informal, mais afetiva, realmente com um foco no autocuidado e na beleza. E isso se manifesta em conteúdos que exploram o dia a dia e elementos pessoais que pode ser associado ao uso do storytelling como ferramenta de persuasão. Então, em outro trecho que a gente destaca, ela diz: Eu mostro muito o meu dia a dia, cuidando do cabelo, eu uso mais a minha vida. Então, mostra realmente o quanto ela traz a própria vida dela pessoal para essa comunicação junto aos seus consumidores. E o bloco 3 a gente foca na questão do relacionamento com o cliente. Então, um dos pontos que a gente destacou, que foi mais evidente na questão do vínculo com os clientes dela, foi justamente que
ela aborda na entrevista que eu tenho um cliente que, por exemplo, comprou o meu primeiro produto e está comigo até hoje. Então, ela afirma isso, é uma parceria de verdade que ela tem junto com os clientes dela. E trazendo também um pouquinho da análise etnográfica que a gente fez no artigo, nós analisamos apenas os stories da marca. Então, diante dos princípios de Cialdini, a gente trouxe aqui alguns, destacou, na verdade, alguns stories. Esse primeiro, a gente observou a questão da rotina pessoal e da autenticidade. Então, nos stories analisados, ela frequentemente aparece cuidando do próprio cabelo, utilizando os próprios produtos da marca, mostrando bastidores da produção, interagindo em sua casa. No Story 2 a gente vê a interação com o cliente, então a empreendedora ela reposta as mensagens de clientes, ao mesmo tempo responde dúvidas nos stories e agradece os elogios recebidos. Então essas práticas a gente observou que elas ativam os princípios da reciprocidade e da prova social, ao mostrar que há reconhecimento mútuo entre a marca e o consumidor. No Story 3, a gente vê a questão de promoções com gatilhos de escassez e urgência. Então, alguns dos stories, ela se utiliza de frases como últimas unidades, em algumas campanhas específicas, como a Renor, que é uma feira da beleza que a gente tem aqui em Pernambuco, tudo com preço de atacado, então a gente pode notar também essas estratégias. E participação no evento Renor, então isso mostra a questão de autoridade e prova social. Essa presença ela vai reforçar a imagem da marca como legítima e consolidada no segmento, ativando o princípio da autoridade de Cialdini. Ao mesmo tempo, vai ampliar sua prova social por meio de imagens, consumidores satisfeitos, fila no stand e depoimentos espontâneos. Como considerações finais, eh, a gente trouxe que os resultados obtidos evidenciam que em pequenos negócios a proximidade com esse consumidor se traduz em vantagem competitiva. A gente nota também como a figura empreendedora e fundadora da Miss Linda revela-se como uma protagonista na construção dessa relação que ela vai ter com o consumidor ao assumir de forma estratégica e espontânea o papel da embaixadora da marca. Mostra também como sua presença é constante nas redes sociais, a forma que ela se comunica, a empatia, o uso recorrente de storytelling e o princípio da persuasão, como prova social, simpatia, reciprocidade e autoridade. Tudo isso vai criar uma identidade da marca sólida, autêntica e emocionalmente conectada. Ao mesmo tempo, o estudo vai confirmar, à luz da teoria da persuasão, que os pilares do marketing de relacionamento como confiança e compromisso, vão ser elementos estruturantes nas práticas observadas, especialmente em interações mediadas por plataformas como o Instagram e o WhatsApp, e também ao adotar práticas comunicacionais contínuas, afetivas e responsivas. A Miss Linda, ela, então, vai transformar consumidores em parceiros simbólicos da marca. Então, o objetivo é realmente construir esses vínculos duradouros e vai extrapolar essa lógica transacional apenas. Deixa eu ver se passou. Pronto, e aqui são algumas das referências que a gente utilizou no artigo, e eu acho que apenas isso mesmo. Não sei se excedeu o tempo, deixa eu pausar Não, aqui. sobrou um minuto ainda, Thiago. Até achei que você ia dar uma volta, não brincadeira. Tudo Deixa eu certinho. só Então. Vamos abrir então para comentários e discutir um pouco algumas sugestões, né? voltar aqui, pronto. Eu acho que o compartilhamento saiu, não foi? Saiu, não estou vendo mais. Pronto, é porque tá lento o computador. Vocês querem que eu compartilhe novamente aqui? Deixa eu compartilhar, peraí. Acho que vai agora. Pronto, acho que dá para. Estão vendo agora, né? Eu vou deixar assim que fica Tá melhor. só Deixa eu no, colocar em tá no Sim. tela cheia. modo sem apresentação, mas dá para É, ver. se eu colocar, vai ficar lento a tela Não, cheia. Dá para ver tá assim? bom assim. Tá ótimo assim, tá ótimo assim. Dá. Perfeito. Comentários? Então Ah, começo eu. fica à vontade. Diga, Tiago. Não, pelo tempo eu não disse isso no início, mas como ainda tinha faltado um minuto, também um dos principais motivos da gente analisar a Miss Linda é porque eu sou agente local de inovação do Sebrae, aqui em Pernambuco. Então, foi um dos meus cases de sucesso durante a minha jornada como Ali Transformação Digital na época, e realmente eu quis trazer isso para o artigo. Então, por isso que eu já tinha esse relacionamento com a empresária, ela super topou, então foi um dos motivos também da gente trazer esse estudo sobre a Miss Linda. Eu imaginei alguma coisa nesse sentido por causa do APL, né?
Isso. e que é um, enfim, é um frame do Sebrae de muito sucesso e há muitos anos, né? Parabéns. Obrigado. Antes de começar, parabéns pela explanação e, de novo, por estar aqui no SEMEAD já é um prêmio, eu não tenho dúvida disso. É muito reconfortante ouvi-lo falar. Eu sou baiano, por origem, apesar de estar em São Paulo há 33 anos, é muito bom ver um trabalho do Nordeste aqui. É, Tiago, alguns pontos que eu anotei vendo o seu trabalho, tá? Gostei da coerência teórico-empírica, né? Alinha o relacionamento e persuasão às práticas. Acho que prova social e reciprocidade, né, trazem muito desses resultados em engajamento e fidelização, tem relevância prática. Mais uma vez, na sessão da manhã, a gente fez essas observações, e agora eu vou até repetir rapidamente. Claro que nós temos aqui também o papel de olharmos do ponto de vista metodológico e do rigor acadêmico, mas por estarmos na track de projetos aplicativos, eu sempre tenho um olhar sobre o ponto de vista prático, tá? Então, gosto muito dessa relevância, mostra como pequenos negócios podem criar diferenciação em comunicação contínua, e tem uma discussão crítica da marca humana, né, reconhecendo o valor e os riscos dessa personificação. Alguns pontos que eu acho que são sensíveis, tá? Para você pensar como sugestão. Eu acho que ajudaria se você incorporasse algumas métricas de resultados para além de engajamento, repetição de compra, NPS, CAC, tudo isso eu acho que ia ajudar um pouco no nosso entendimento, principalmente sobre a performance dela, de negócio dela. Eu acho que também explicitar o que ficou, né, como idiosincrático do caso e o que é transferível para outros micronegócios do APL, por exemplo, do arranjo. Eu acho que isso também pode trazer protagonismo para a empreendedora. E, por último, gestão de risco reputacional. Eu acho que de tudo que você falou, que é muito relevante, muito importante, cabe propor alguns protocolos para mitigar esses riscos, né? Então, acho que cada vez mais a gente tem percebido esse cuidado e, no caso dela, não seria diferente. Acho que seria interessante, tá? Como provocação aqui, né, ouvir um pouquinho de você sobre, por exemplo, quais indicadores de lealdade e valor do cliente vocês acompanharam para além de curtidas e comentários, né? E se essa lealdade, esse valor mudou, ou mudaram, no caso, após os eventos de autoridade, por exemplo. Bom, Adriano, muito obrigado pelas contribuições. Com certeza vou levar muito em consideração. Com relação eh, a essa questão, a esses indicadores, a gente não conseguiu notar uma mudança, até pela questão que, como foi um artigo que a gente desenvolveu na, na disciplina, o tempo era curtíssimo para que a gente pudesse elaborar ele. Então, realmente, a gente conseguiu fazer um acompanhamento de um pouco mais de um mês nos stories da empresa. A gente fez essa análise, principalmente o encerramento se deu junto ao evento da Reinor que aconteceu, só que aí, com relação a gente ver se de fato houve alguma mudança depois, a gente não conseguiu fazer isso, até que, pela questão da entrega realmente do artigo, que eh, não se sucedeu. A gente acho que até pontuou alguma coisa em relação a pesquisas futuras, trabalhar algumas outras métricas, mas a gente emperrou bastante realmente nessa questão do tempo. A gente não tinha muito tempo hábil para fazer todo esse acompanhamento.
Não, muito bom. Se vocês tiverem interesse em publicar, eu acho que valeria a pena Uhum, depois vocês observarem alguns detalhes desses para poder dar mais robustez. certo. Eventualmente, eu acho que é um caso interessante e que pode caber a alguns journals, principalmente brasileiros, é, uma publicação. Mas falta um pouquinho de número, falta um pouquinho mais de aderência, tá? Uhum, ok, muito Quem obrigado. Mas é mais? nosso objetivo mesmo, assim, fazer publicação dele. Ótimo, maravilha. Parabéns. Professor Andrew? Bom, só para perguntar, alguém mais gostaria de fazer alguma colocação dentro desse artigo? Ok, percebo que não. Então, primeiro eu queria perguntar para você, é, só. Tiago, só para Pois saber uma não. coisa de você. Você falou que esse artigo foi de disciplina, certo? Isso, tá do mestrado. Tá. Qual que é o horizonte de tempo que você está pensando em trabalhar ainda em cima desses indicadores que o Adriano falou? Porque, pensando assim, se você está pensando numa aplicação de alto nível, provavelmente demoraria um tempo bem maior do que você teria nesse momento. Imagino que você deve estar caminhando para a tua dissertação e, não sei, né? Isso é uma questão pragmática. Também, isso. Assim, eu acho que o objetivo, tanto meu como dos meus colegas, é basicamente, tirando o Daniele, todos os demais coautores ou foram ou são alis. Então, eu acredito que a gente quer realmente trazer algo mais, tanto na teoria, mas que seja, se torne realmente algo prático, utilizado assim para essas empresas, essas organizações. Então, nosso objetivo é justamente esse, transmitir com que esse artigo realmente se torne um case prático para micro e pequenas empresas. A gente sempre Uhum. observa em muitos journals, em outras revistas, um contexto com empresas maiores, assim, grandes empresas, mas a gente observa que cada microrregião tem pequenas particularidades que talvez sejam interessantes serem levadas em consideração. Então, eu acho que esse é o nosso maior objetivo, realmente, fazer com que o artigo realmente se torne um case prático na questão de empreendedorismo, inovação, para esses micro e pequenos negócios. Perfeito, Eu perfeito. teria uma pergunta, Fique à vontade. é mais por Pode ser. curiosidade, Tiago. É, a maioria dessas empresas do Ali, né, o agente local Uhum. de inovação, não é isso? Do Isso. Sebrae? Elas são MEI ou elas são pequenas empresas? Não, a gente só atende durante o ciclo do Ali micro e empresas Quantos? de. A gente não atende MEI, então, mas Entendi, a gente também não atende empresas de grande porte. Então, vai ficar entre microempresa e empresas de pequeno porte, que é micro e EPP. Então, são os dois únicos nichos que a gente trabalha durante o projeto. entendi. Porque aqui em Brasília teve uma coisa curiosa que aconteceu, uma pesquisa que eu participei, muito curiosa, que é assim, você fazia como se fosse aglomerados de mês para fazer para determinada confecção, e o que que acontecia? Essas pessoas elas não conseguiam acesso ao Ali, né? A não ser Uhum, que elas fossem uma associação. Então, elas estavam pensando em criar uma associação para vincular os MEIs por dentro, para poder ter acesso, né, a algumas coisas do Sebrae, inclusive. E eu me lembrei agora porque foi uma pesquisa de 1 ano e meio atrás com a FAPDF, daqui, que é o Fundo de Amparo à Pesquisa daqui, a fundação, e, e ficou muito evidente esse tipo de empreendedorismo que é vinculado ao microempreendedor, né? Que não é uma empresa com 10 funcionários ou 5 funcionários. Mas uhum. sabe, você me respondeu, obrigada. Porque o Ali é focado em empresas um pouco mais maduras, não aquela realmente iniciante que já inicia como MEI. Então, espera-se que pelo menos os empresários, os microempreendedores, tenham um pouco mais de maturidade. Aí, por isso que o projeto a gente não engloba o MEI. Entendi. Obrigada. Por nada. Perfeito. Pessoal, então vamos partir para o último trabalho
dessa sessão, que é o trabalho, só deixa eu ver aqui, a cocriação, monetização, estudo de caso de transferência de tecnologia, via o spin-off, de uma ICT. Então, por favor, pode parar de compartilhar para nós, Tiago, para Deixa eu permitir. só ver onde é aqui. Acho que é aqui em cima. Stop share. Parou? Agora sim, Pronto, perfeito. Luiz, Vou professor Luiz. compartilhar aqui e isso aí, por favor, vocês me avisem se estiver aparecendo aí. Já está aparecendo para Aparecendo vocês? agora, então, Luiz, pode começar. Tá bom, gente, boa tarde. Sou o Luiz, estou apresentando aqui esse trabalho da cocriação e monetização, estudo de caso de transferência tecnológica via spin-off de um ICT. E aí tive o prazer de contar com todos esses coautores que estão aqui, a Gisele Antenor, o Bruna Félix, o Antônio Alex Monteiro Souza e a Maria Silvanira, tá? Todos trabalhamos juntos na ICT, que foi objeto do estudo. Então, esse estudo, ele analisa o Instituto Atlântico, que é uma ICT privada brasileira, que implementou um processo integrado de absorção e exploração de conhecimento, resultando aqui no spin-off, denominado Wave in Test. E aí, no artigo, a gente expõe o framework que foi concebido durante esse processo e que nós entendemos que ele é replicável para outras ICTs, e que ele conjuga essa absorção e a exploração do conhecimento como um mecanismo de diversificação de receitas através da transferência tecnológica. Também foram gerados subsídios práticos para gestores e formuladores de políticas, né, que busquem fortalecer os ecossistemas de inovação e aí, consequentemente, aumentar a sustentabilidade financeira dessas ICTs, e também novos entendimentos sobre como as ICTs podem sistematizar a criação dessas empresas derivadas para potencializar a captura de valor das suas pesquisas. Qual foi o contexto, né, que a gente investigou? As ICTs, elas têm uma forte dependência, principalmente as ICTs brasileiras têm fortes dependências de políticas públicas para fazer a captação, né, de recursos de fomento e subsidiar as suas pesquisas, principalmente as pesquisas que são próprias e que gerariam, né, propriedade intelectual proprietária das ICTs. Essas ICTs também, quando elas vão ao mercado, elas enfrentam muita concentração de portfólio de clientes e sazonalidade dessas demandas. Normalmente essas ICTs elas possuem infraestruturas laboratoriais robustas e que têm altos custos de manutenção. E quando a gente fala de um ICT, a gente está falando de uma instituição que ela vende conhecimento, né? Então, que conhecimento é esse que precisa ser dominado e como é que você gerencia todo esse espectro de conhecimento para ficar sempre competitivo no mercado? Isso é um grande desafio para as ICTs. E aí, o que é que a gente enxerga como alternativas que algumas ICTs têm encontrado e a gente tem trabalhado na ICT que foi objeto? Trabalhar fortemente a ambidestria organizacional, implementar o conceito, né? Trabalhar muito forte com o conceito de capacidade absortiva, né? E exercitar ao máximo a transferência tecnológica. Então, nem sempre as ICTs elas conseguem transformar esses conhecimentos que são absorvidos, né? Para transformar em vantagem competitiva, então se estuda muito, né? É investido muito no conhecimento e na formação dos colaboradores das instituições de ciência e tecnologia, mas nem tudo se transforma em conhecimento que vai gerar a receita para essas instituições. Algumas ICTs elas carecem justamente de processos que direcionem a aplicação dessas tecnologias ao mercado. É um grande desafio levar conhecimento ao mercado. A gente também tem um cenário de proteção e transferência tecnológica, com muita influência de ambientes econômicos. O capital ele sempre busca redução de riscos e maiores taxas. Se você está numa economia onde você tem taxas, né, de juros elevadíssimas, por que investir em riscos se você pode ter rentabilidades muito altas numa renda fixa, por exemplo? E além disso, a gente tem, mesmo a gente tendo um grande volume de propriedade intelectual gerado por ICTs, poucas dessas propriedades intelectuais que são geradas, elas efetivamente chegam a mercado. E aí nós trouxemos aqui uma intervenção proposta, que é um framework que a gente coloca no trabalho, onde a gente começa com uma etapa de prospecção. Aqui é feito um trabalho de definição e priorização de que conjunto de conhecimentos essa ICT ela deve absorver. Isso é feito através de roadmap tecnológico, e de análises de mercado, e essas informações elas são condensadas e são estruturadas
para que a gente apresente, para que a gente defina quais são os conhecimentos que essa ICT tem que dominar e transforme isso em capacidade organizacional. Junto desse conjunto de conhecimentos que são capacidades organizacionais, é feito um trabalho de prospecção junto aos clientes dessas ICTs. Então, são mapeados clientes que podem vir a ter interesse nesse conjunto de conhecimentos que a ICT, por conta própria, resolveu dominar. E a partir do momento onde há uma confluência entre demandas de mercado e esse conjunto de conhecimentos previamente absorvidos pela ICT, ou seja, a ICT um passo à frente das demandas de mercado, nós rodamos um processo de cocriação inspirado no Design Thinking e em Design Sprints, onde nós cocriamos junto com clientes, prototipamos e validamos essas hipóteses desse potencial produto, né, que pode ir para o mercado, no ambiente real. Se nós validarmos esse processo, né, no ambiente real, a gente protege a tecnologia, desenvolve um modelo de negócio, posteriormente faz a transferência e a comercialização, e no caso da ICT aqui, no caso que a gente está trazendo, constituiu-se uma empresa nova, licenciou-se para essa nova empresa a tecnologia que foi desenvolvida, e ainda dentro da ICT, essa empresa ela vem rodando, para que a gente consiga ajudar essa empresa a ir para a fase, para as etapas de tração. Quando essas hipóteses de mercado não são validadas, nesse momento ainda preliminar, a gente volta para a prancheta, volta para as etapas de cocriação e de design, até que a gente se sinta um pouco mais seguro sobre as hipóteses de mercado. Se vocês observarem, a gente só faz a modelagem de negócio depois dessas validações básicas de mercado. Então, não é feita uma avaliação, a modelagem de negócio antes da gente fazer um conjunto de validações de mercado. E o resultado que a gente obteve rodando esse framework, a gente trouxe apenas um dos resultados, a gente já tem outro resultado também executado, foi a criação desse spin-off chamado Waving Test, uma plataforma que automatiza e gerencia testes funcionais. É uma startup de base tecnológica, ou seja, a gente partiu de um conhecimento, né, foi um conhecimento prévio antes de uma demanda de mercado, que é apresentado para clientes, clientes entenderam que fazia sentido cofinanciar o desenvolvimento, desenvolvemos em conjunto, levamos isso para o mercado. Hoje essa spin-off ela já fatura, não alcançou o break-even ainda, mas já deve fechar o ano, e eu já pedi autorização para compartilhar os números aqui, pelo menos na apresentação, deve fechar o próximo ano já com uma receita superior a R$ 1 bilhão, R$ 1,5 milhão. Então, mostra que a etapa de cocriação e de prospecção tecnológica, ela se mostrou muito favorável para o processo de transferência tecnológica e aí da mercado. Então, nós entendemos, né, que como contribuições tecnológicas e sociais, a gente conseguiu demonstrar que é possível, sim, as ICTs, sobretudo ICTs brasileiras, né, superarem os desafios que são mais tradicionais, né, e são entraves para a transferência tecnológica, e conseguir capturar valor através dessa estratégia, ou seja, desenvolver o spin-off dentro da própria ICT. A gente conseguiu estruturar e criar um modelo prático de transformação desse conhecimento tecnológico em valor econômico, né? Além disso, né, tem um forte potencial de replicabilidade. A gente entende que esse framework ele é muito aderente a outras ICTs brasileiras ou até ICTs do sul global. E a gente percebeu que quando a gente internaliza essa capacidade absortiva, né, e transforma isso no framework de inovação colaborativa, a gente consegue criar negócios que são sustentáveis, e gerar valor, né, gerar valor monetário em cima de conhecimento. Então, eu fecho aqui com algumas referências bibliográficas, não são todas, mas algumas que nós consideramos mais relevantes para trazer para cá, e abro o trabalho para as perguntas e para as contribuições dos professores. Obrigado. Perfeito, obrigado, parabéns, Luiz, pelo trabalho. Então vamos às colocações, comentários, sugestões. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Luiz, no trabalho de vocês, vocês falam que foram acompanhando o caso por mais de 5 anos, né?
Como é que deu esse processo? A partir de quando que vocês definiram que vocês iam documentar isso e que isso ia se tornar uma pesquisa, um case de sucesso que vocês iam expor? Como é que se deu todo esse processo? Tipo, eu ouvi que vocês comentaram um pouco, mas eu acho que seria legal trazer um pouquinho mais de detalhamento nisso, entende? Com certeza. Obrigado, viu, Elizabeth, pela pergunta. Eu vou voltar aqui, tomar a liberdade de voltar um pouquinho aqui no frame, que eu acho que vai ficar mais fácil de tentar te responder. De fato, a gente acompanhou durante muito tempo, porque a gente estava num processo de descoberta de como fazer isso, né? Então, essa fase de prospecção, que está aqui no canto superior esquerdo, ela é uma etapa que ela acontece anualmente, independente da gente estruturar spin-offs. Então, todo ano, como um processo já institucionalizado na ICT, são feitas definições e priorizações de tecnologia e definição e priorização de demandas de mercado. Justamente porque a gente entende que se a gente quiser trabalhar com o conceito da capacidade absortiva, desde a etapa de aquisição até a exploração desse conhecimento, eu não consigo dominar tudo que está disponível, nem consigo atacar todas as potenciais demandas de mercado. Então, a gente roda um framework chamado Topic Road Mapping, onde a gente faz a priorização dos conhecimentos que a gente entende que o mercado vai demandar. Então, para isso é feito um estudo de mercado com os principais clientes dessa ICT e com clientes que são sinalizados pela área comercial dessa ICT. E a gente cruza o posicionamento tecnológico desses principais clientes com relatórios de base tecnológica que estão disponíveis de mercado. Ao fazer esse cruzamento, a gente faz uma priorização de quais são os conhecimentos que a gente entende aí sim que deve assimilar e posteriormente transformar. À medida que a gente vai assimilando, esse conhecimento ele vai passando, vai virando mesmo um funil, né, de gestão de conhecimento, porque também nem tudo que a gente assimila a gente consegue transformar e nem tudo que a gente transforma a gente consegue explorar. E à medida que isso vai acontecendo, para que eu consiga gerar valor, ou seja, levar para o mercado, eu preciso, de fato, trazer algum cliente junto comigo nesse processo de cocriação, porque a ICT sozinha não consegue ter clareza daquilo que efetivamente vai ter demanda de mercado ou não. Não é, pelo menos não para a ICT que foi objeto aqui da pesquisa, não nos parece ser tão, ah, não nos parece ser o posicionamento mais natural da ICT, levar essa tecnologia para o mercado, mas sim fazer uma transferência como você estava apresentando na tela no teu próprio trabalho, né? E com apoio, né, de às vezes escritórios tecnológicos, de transferência tecnológica. Nesse caso aqui, a ICT não contou com o apoio de um escritório porque ela internalizou esse conhecimento, mas as funções elas estão internalizadas. Só não é um agente externo, não é um intermediário nesse processo. Uma vez que é feito esse onboarding desse cliente, ou seja, é selecionado um cliente para fazer esse processo em conjunto, ou seja, onde está aqui nessa caixinha de geração da solução, isso tudo já é feito com um cliente e esse cliente sim entende de mercado e consegue interferir muito no processo de condução daquilo que a tecnologia deve vir a ser. Então, ele já é acompanhado nessas etapas, nesses processos de prototipação e validação. Essa etapa de geração da solução, entre a etapa de cocriação e a validação em hipótese real, a cocriação e a prototipação elas duram 2 semanas, mas a validação em hipótese em ambiente real ela pode durar mais de um ano, às vezes até 2 anos, porque a gente fica fazendo isso num processo iterativo. Então, se o conjunto de hipóteses que a gente considera suficiente, elas são validadas, a gente avança, senão esse processo roda novamente, e se for o caso, o cliente é convidado para participar novamente dessa iteração. Tá? Então, esse processo ele pode demorar de 1 a 2 anos, inclusive, enquanto a tecnologia vai sendo maturada. Somente quando a gente se sente seguro, né, que as hipóteses principais de mercado elas foram validadas, é que a gente avança no processo de proteção tecnológica, ou seja, até então a gente não protege, porque não faz sentido, pelo menos no caso da CCT, proteger aquilo que a gente não entende que vá para o mercado. Aí, uma vez que é feita a proteção, a gente utiliza o que foi validado anteriormente para aí sim fazer a modelagem efetiva do negócio, montar um plano de negócios e fazer os investimentos necessários para que esse negócio vá para o mercado.
Por isso que a gente relata que esse processo específico do estudo de caso, ele durou anos, porque a gente passou muito tempo nessa etapa aqui de geração da solução e validação das hipóteses, aproximadamente uns 2 anos rodando esse fluxo aqui, tá? Não sei se eu te respondi, mas tentei. Respondeu sim. Obrigado, Luiz. Muito legal Imagina, o caso. Meus parabéns. obrigado pela pergunta. É, mais alguma última colocação, gente, para a gente poder É, terminar? eu gostaria só de perguntar, ô, Luiz, se houve, nesse processo que você falou, que foi de alguns anos, né? Se vocês contaram com fomentos e sim, de que fontes? Obrigado, professora, pela pergunta. Depois que a spin-off estava constituída, aí a gente contou com alguns fomentos, principalmente ali editais como o Centelha, por exemplo, que as FAPs locais Centelha. lançam, né, em parceria com a Finep, recentemente um Tecnova. Então, até foi interessante a sua pergunta, professora, porque a ICT ela também precisa dividir os riscos da inovação com alguém. E normalmente os fomentos, salvo alguns fomentos que são mais para infraestruturas laboratoriais, né, como a gente vê ali no caso da Finep, são fomentos que são para empresas e não para ICTs, né? Assim, raros são os fomentos que são para que as ICTs possam explorar suas tecnologias, né, através de processos de licenciamento ou até construção de novos negócios. Então, esse mecanismo de criar um novo negócio permite que a ICT, estando no capital social da empresa, tenha acesso a recursos de fomento. Então, é um mecanismo também interessante. Tá ótimo, obrigada e parabéns. Imagina, obrigado, professor, pela pergunta. Perfeito, então, gente, parabéns por todos os trabalhos. É, agora nós temos alguns minutinhos para conversar mesmo um pouco mais aberto, mas eu gostaria realmente de agradecer a colaboração de todos. Sabemos que cada um de vocês faz essa sessão em seu médio melhor. Então, podemos deixar agora um pouco mais aberta para conversar aqui, não temos mais a questão do tempo nesse sentido, né? Temos uns minutinhos aqui. Eu queria só fazer uma coisa, uma pergunta, Luiz. Sobre o teu caso específico, vocês pensaram em estruturar o caso com uma pesquisação? A gente utilizou a pesquisação, professor, inclusive É, a gente menciona lá no artigo, né, interessante. do Takahashi, a gente utilizou, foi o que a gente percebeu que era o mais adequado para o nosso caso. Entendi. Não, eu realmente não conheço o Takahashi, conheço outros autores, mas eu fiquei Uhum. pensando, ele é uma pesquisação toda estruturadinha, mas na hora do... Então, eu fico um pouco confuso na redação, não sei se foi um Uhum. deslize meu, talvez. Não, mas sem problema, imagina. Bom, alguma colocação, gente? Então, assim, Parabéns, Luiz. Deixar aqui só meus últimos comentários. Gostei muito da linha de raciocínio, do insight, a monetização, né? Cocriação, licenciamento, super coerente com práticas. Gostei da relevância contextual, acho que explicita as pressões institucionais da ICT e do foco em capacidades também, tratando inovação como arquitetura organizacional. Acho que, como o próprio professor Andrew percebeu, né, poderia talvez detalhar um pouquinho melhor o protocolo metodológico, tá? E porque para a gente realmente, que quando lemos, ficamos um pouco nessa dúvida. Você até trouxe os números, né, que eles vão praticar já, que eles já estão adiantando para você, mas eu acho que métricas de captura de valor são importantes, até para, de novo, né, trazer mais substância, e também a generalização analítica, né, ou seja, propor aí talvez um outro ou a sequência desse framework com gates entregáveis por fase para eventualmente ser replicado em outro ICT, né? Então, Perfeito. se claro fizer sentido para você. Basicamente é isso. Mais uma vez, muito obrigado e parabéns. Obrigado, professor, tanto ao professor Andrew por já comentar sobre o protocolo metodológico e tomei nota de tudo aqui. Obrigado, professor Adriano, pelas contribuições.
Tudo bem. Bom, então, ao menos que tenha algum último comentário, acho que podemos. Vou só registrar uma foto depois para mandar, né, mas podemos dar essa sessão como finalizada. Então, preparem um sorriso e vamos ao finalizar aqui. Certinho. Obrigado a todos, parabéns pelos trabalhos. Obrigado, professor Adriano. Obrigado, pessoal. Obrigado, Obrigado, professor gente. Um Andrew. prazer conhecer Obrigada a vocês. todos e prazer. Muito obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigado, pessoal. Um Prezado abraço, pela Boa tarde a pessoal. Bom participação. todos. finalzinho de Tchau, tchau. tarde. Tchau, tchau. 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 Até logo. Vocês também. Tchau, tchau. Aqui, como é que eu saio? Entrar? Como é que eu saio daqui? Ah.